Bom, nesse vídeo nós vamos trabalhar agora sobre outra conversão, que seria da minha expressão lógica. Então, eu tenho lá minha expressão lógica e eu quero converter essa representação para minha tabela verdade. Tá? Um pouco diferente lá do que a gente viu. Então, olha, vamos colocar como exemplo o seguinte sinal, a seguinte expressão: A ou melhor, A AND B, tá? A AND B ou A AND B ou C. Tá? Então, a gente vai partir desse exemplo aqui para tentar extrair a minha tabela verdade sem precisar passar por diagrama, né? Entender, então, o que é que essa expressão lógica ela vai causar na saída do meu circuito, que tipo de operação está sendo realizada ali. Então, olha, existe uma série de passos também, obviamente, que a gente vai estar trabalhando, né? Vai ter uma certa metodologia para se seguir para obter a minha tabela verdade a partir da expressão lógica. O primeiro passo que vocês têm que seguir é identificar quantas variáveis de entrada eu tenho nesse circuito. Lembre, né? Toda expressão lá, o meu S, eu penso como uma função, né, de algumas variáveis. Né? Nesse caso aqui eu tenho A, B e C. Então o S, de fato, o S, ele é uma função de A, B e C. Isso quer dizer que minha tabela verdade, ela vai ter 3 entradas, A, B e C, tá? E a partir das 3 entradas, eu consigo agora determinar todas as combinações possíveis de A, B e C, né? Para que após isso eu comece a avaliar qual seria a minha saída S. Minha ideia é saber qual é o valor de S. Então, para isso, ó, eu vou fazer todas as combinações possíveis de ABC. Tem uma forma simples de gerar essas tabelas, tá? Basicamente, você precisa apenas contar em binário. Né? Então, vocês podem pensar até naquele odômetro, né, que eu falei para vocês. 001, né? Lembrem, um odômetro em binário. Tá certo? Então, vocês têm aqui mais 100, 101, 110 e, finalmente, os 3 iguais a 1. Né? Então, vejam, o que é que a gente tem aqui, como é que a gente faz para chegar em S? Se eu observar apenas para essa expressão aqui, ó, o cálculo de S a partir de A, B e C, ele pode ser um pouco complexo. Pode ser que eu erre na hora de avaliar, porque minha expressão ela pode ser muito longa. Né? Então, a dica que eu dou aqui para vocês é que vocês tentem quebrar essa expressão em vários pequenos pedaços que estejam operando ali com 2 ou 3 variáveis de entrada e que vocês consigam realizar isso de forma simples, minimizando assim o erro. Então, ó, eu posso começar, por exemplo, dizendo, se eu calcular quanto vale esse termozinho aqui, ó, né? Pode facilitar para mim. Então, eu posso colocar aqui, ó, quanto é que vale A e B para cada um desses casos, sabe? Se eu consigo mexer isso aqui vai ficar no meio. Então, veja, A e B, ele está operando sobre essas duas colunas, olha. Sobre essas duas colunas, A e B. Então, eu vou olhar para os valores de A e de B para determinar quanto vale em cada um desses 8 espaços, esses 8 casos aí, o resultado de A e de B. A AND é uma função que só retorna 1 quando todas as entradas forem iguais a 1. Então, aqui é bem simples. Ó. Se uma das entradas for 0, minha saída já é 0. Então, ó, olhem só para A e B, tá certo? Só para A e B. Ó. Então, esses 4 casos aqui, ó, vocês notam que A vale 0. Depois, ó, B vale 0 e B vale 0. E só nos últimos 2 casos aqui, ó, é que eu tenho A e B iguais a 1. Certo? Simples, muito mais difícil de errar. Depois, eu posso pensar em outro pedacinho da minha expressão lógica que eu não vai errar, como por exemplo, vamos calcular então B ou C para cada um dos casos. B ou C eu estou operando aqui, ó, nessas duas colunas, eu já não estou mais olhando para A. Né? A função OU, ela retorna igual a 1, verdadeiro, né? Quando qualquer uma das minhas entradas for verdadeira. Então, para todo caso em que eu tenha C verdadeiro ou que eu tenha B verdadeiro,
A minha função já vai retornar verdadeiro. Então, ó, olhando para essas duas colunas aqui, ó, tá? Prestem atenção. Vocês têm, primeiro caso, ambos são falsos. Segundo caso, C é verdadeiro. Terceiro, B é verdadeiro. E quarto, ambos são verdadeiros. Depois eu tenho, ó, B e C falso. Depois, C verdadeiro, B verdadeiro e ambos verdadeiros. E termino minha segunda partezinha lá da minha expressão lógica. Agora eu posso começar a misturar um pouco mais, porque eu já tenho agora um local onde isso aqui está sendo representado, outro local onde isso aqui está sendo representado, tá? E se eu quiser agora, ó, fazer essa função, que é mais um pedaço dela, o que é que eu tenho que fazer, basicamente? Olha só que interessante, né? Agora, eu posso olhar... opa, aqui, né? Aqui. Eu preciso olhar para A, então eu vou olhar para essa coluna aqui, ó. Uma das entradas é essa. E a outra entrada já é essa aqui, ó. Tá certo? Então eu vou operar entre esses dois valores aqui, ó. Eu vou olhar para essas duas colunas, são minhas duas entradas. Tá? Então, olha só. Primeiro caso, eu estou fazendo uma AND. Tá? Então, só quando ambos os valores de ambas as colunas forem iguais a 1, que minha saída vai ser 1. Então, nesse primeiro caso, eu tenho 0 aqui no A e 0, que é B ou C. Então, 0 é de 0, 0. Segundo caso, 0 em A, 1 em B ou C. 0 em de 1, 0. Tá? Terceiro caso, ó, meu A é 0, logo isso aqui já vai para 0. E o outro, A é 0, isso aqui já vem para 0. Fiz minhas 4 primeiras linhas aí de forma muito simples, né? Muito rápida. Depois eu continuo. 1 AND 0, tá? Eu vou para 0. Agora, olha só para esse caso aqui, ó, dessa linha aqui, olha. Eu tenho 1 no A e 1 no B ou C, minha saída vai dar 1. Não é? Eu tenho 1 no A ó, com 1 B ou C, isso aqui vai dar 1. E finalmente, 1 no A, 1 no B ou C, eu tenho novamente 1. Tá? Então, de forma simples, eu achei já todo esse pedaço aqui. Ó, todo esse pedaço. Agora, a coisa vai ficar muito mais simples para mim. Por quê? Eu tenho, ó, uma coluna que representa tudo isso aqui, que está aqui, ó, e a outra coluna que eu preciso é essa. Tá? E a partir dessas duas colunas, eu vou fazer uma OR e vou obter minha saída final. Então, ó, aqui, finalmente eu chego lá na minha saída S. E essa saída S, ela vai ser, então, ó, colocando novamente aqui, para chamar a atenção de vocês, é a OR dessa coluna com essa aqui. Ó. Tranquilo? Então, OR só fornece 1 quando qualquer uma das entradas for 1. Então, basta que uma das duas colunas seja 1 para a minha saída já ser igual a 1. Né? Então, nesse caso, ó, primeira linha, ambas são 0. Segunda linha, ambas são 0. Terceira, mesma coisa. Quarta, mesma coisa. Quinta, mesma coisa. Tá? Muda aqui na sexta. Na sexta, eu tenho 1 no A, AND, B ou C e 0 no outro caso. Como se trata de uma OR, ó, vocês podem observar aqui, ó, tá? Isso aqui vai dar 1. Basta que 1 seja igual a 1 para a saída já ser 1. E para os outros dois casos, ambos os valores são 1 e eu chego lá na minha expressão lógica S. Tá? Então, é uma coisa um pouco mais demorada, tá? Mas em compensação, trabalhar dessa forma é muito mais difícil de vocês errarem. Então, novamente, ó, pratiquem, verifiquem se conseguem extrair a tua tabela verdade a partir de uma determinada função lógica, tá? Que a prática vai fazer com que vocês façam isso cada vez mais rápido. A nossa aula para por aqui.